Respeitáveis irmãos, bom dia a todos. Hoje nós vamos bater um papo sobre o Evangelho e eu perguntaria, alguém aqui não conhece a parábola dos talentos? Se não conhecer, eu conto ela inteira. Bom, então nós vamos simplificar. No capítulo 10 do Evangelho de João, nós lemos a seguinte passagem. 10, tá? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Em Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30, nós lemos a parábola dos talentos. Fazendo só uma síntese, a parábola dos talentos é um cidadão que vai viajar, deixa com os funcionários em quem ele confia 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. E aí, quando ele chega de viagem, ele vai pedir contas. O que ficou com 5 talentos, trabalhou e dobrou e devolveu 10. O que ficou com 2, dobrou e devolveu 4. E o que recebeu 1, enterrou o talento na terra e devolveu aquele 1 mesmo. E naquele instante o Senhor, então, manda tirar o talento deste último e entrega para o primeiro. Está em Mateus capítulo 25, capítulo 14 a 30. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não me lembro o capítulo. Bom, todos nós, em todas as circunstâncias da nossa vida, recebemos das mãos de Deus tesouros incalculáveis. Mas a maioria de nós não valoriza, por desconhecimento, ou menospreza com consciência os tesouros que recebemos das mãos de Deus. Se nós analisarmos a vida, em tudo na vida existe um processo seletivo natural. Não tem jeito de fugir, essa seleção natural. Isso também acaba acontecendo nas coisas normais da nossa vida. Por exemplo, se uma empresa vai contratar um trabalhador, ele passa por um processo de seleção e, através desse processo de seleção, ele é ou não admitido na empresa. O melhor, dadas as circunstâncias, os mais aptos, de acordo com o perfil da empresa, é que vai ser o escolhido. No esporte, já não é assim. No esporte envolve habilidade, envolve uma série de coisas, boa vontade. Por exemplo, o Marcelo, não é Marcelo, o Ceni como é o nome dele? Rogério Ceni. Rogério Ceni, por exemplo, depois dos treinos, ele ficava batendo falta entre 1 e 2 horas com aquela barreira natural, e foi assim que ele se tornou um exímio batedor de faltas. No vestibular, por exemplo, no vestibular os mais aptos passam. Então, em todas as circunstâncias da vida, aquele que vence acaba sendo o vencedor. Já pensaram em ser um vencedor do Evangelho? Porque nós estamos aqui na doutrina espírita. O Toninho comentou que hoje a palestra era mais para desencarnados. Se tivesse evidência, nós iríamos ver que essa casa se desdobra em 2 ou 3, o salão aumenta e os encarnados estão olhando para a gente fazer a palestra. Estão ouvindo os desencarnados.
Então, realmente, já pensou em ser um campeão do Evangelho? Nós que conhecemos a doutrina espírita, que temos essa possibilidade, hoje nós sabemos que a vida presente é fruto daquilo que nós fizemos no passado e que o futuro será reflexo daquilo que estamos fazendo hoje. E aí a gente pergunta para nós mesmos, como é que eu estou empregando os talentos que eu recebi na minha vida? E um dia uma pessoa me perguntou, mas como que eu vou saber o talento que eu recebi na vida? Baseado na pergunta deste irmão, nós elaboramos algumas coisas dos talentos que podemos receber. Por exemplo, o talento da saúde. Muita gente não imagina isso, mas nós temos uma saúde perfeita, é um talento que Deus nos deu da saúde perfeita. Se nós temos a saúde perfeita, nós deveríamos pensar na edificação, na construção de uma vida melhor, utilizar os nossos braços para serem extensão dos braços dos amigos espirituais que trabalham na causa espírita, nos doces idosos, na feirinha e nas várias atividades, por exemplo, desta casa e de outras casas de luz que existem. No entanto, quantos de nós que utilizamos-nos da saúde perfeita para cometer crimes? Quando a gente diz crime, não é pegar um revólver e matar o outro, mas existem crimes que a gente comete, como, por exemplo, contra nós mesmos, na utilização, por exemplo, de produtos tóxicos. Aí entra a pessoa falar, mas uma cervejinha não é tóxico. Mas se você tomar 10 cervejinhas, ela passa a ser tóxico. Se você espera desesperadamente chegar o fim de semana para tomar a cerveja, você precisa estar com uma luz amarela acesa já passando para o vermelho. E o talento do casamento, então? Muitas pessoas pensam, eu casei, por que o casamento é um talento? O casamento é um talento onde a gente tem que exercitar a compreensão, o amor, a serenidade, a tranquilidade, o companheirismo. É onde a pessoa vai cuidar do outro numa época em que o outro está doente. É uma época em que, quando a gente casa, a gente pensa que casa com aquela pessoa, mas a gente não casa só com a pessoa, a gente casa com a família da pessoa. E aí nós precisamos respeitar a família daquela pessoa com quem nós estamos consorciados. E muitas vezes falta esta compreensão. E se pensássemos então no talento da paternidade? Muita gente pensa, nossa, eu gostaria de ter aqui na Terra, de ter condições de me tornar um missionário. Pois bem, todo aquele que é pai ou mãe já é um missionário, conforme estudamos na pergunta 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade na Terra é uma missão, e é uma missão que nós temos que levar com cuidado, porque se nós falharmos, será cobrado, a nossa consciência nos cobrará disso. Então, é realmente na paternidade e na maternidade que nós vamos cuidar de exemplos dignos. Vamos imaginar, por exemplo, o casamento. Um homem, por exemplo, ele é um espírito eterno, que vem lá de várias existências, traz vários conhecimentos, vários problemas que traz nas matrizes da sua alma. A mulher é outro espírito individual também, que traz os mesmos problemas,
que traz a sua alma carregada já do plano espiritual, os dois se encontram. E nesse encontro, é óbvio que cada um vai ter uma ideia, cada um tem uma tendência voltada para esta circunstância ou aquela circunstância, e a compreensão é que entra neste momento para serenar. E os filhos? Os filhos também são espíritos eternos. Espíritos que trazem dentro de si, já traz nas matrizes da alma a sua maneira de ser, os seus desajustes psicológicos, que é para ser acertado no plano espiritual, em pergunta 582 do Livro dos Espíritos. É uma missão. Então, todos nós que somos pais e mães, nós somos missionários. E o talento do celibato, muitas pessoas optam por não casar. Alguns optam por não casar por comodidade, mas outros optam por não casar para doar-se à causa. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá optou por não casar por causa da causa. Chico Xavier optou. Como que o Chico Xavier ia cuidar de uma família tendo aquele trabalho para fazer? Divaldo Franco e tantos outros que cuidam de instituições nas diferentes religiões e que têm que fazer aquele trabalho imenso onde coadunar o tempo com família e com o trabalho não dava. Então, o talento da celebridade, do celibato nos dá a abnegação do trabalho. E o talento da juventude? Está cheio de jovens aqui com o talento da juventude. O que nós fizemos com os talentos da juventude quando nós éramos jovens? Muitos de nós, provavelmente, olhando as folhas amareladas do nosso passado no livro da vida, nós vamos ver que tem coisas escritas nas nossas folhas que nós gostaríamos de arrancar. Mas nós precisamos lembrar que Deus, a bondade divina, está sempre pronto a nos dar a oportunidade do trabalho. Independente da idade que tenhamos, sempre nós não podemos fazer um novo recomeço, mas nós podemos estabelecer um novo fim a partir de hoje com os conhecimentos que nós temos. E o talento da doença? Talento da doença? A doença é um talento? Pois é. É na doença que a gente exercita a paciência, constrói o equilíbrio interior, programa-se para um futuro amenizante. É na doença de longo curso que a família toda acaba sendo envolvida. E nesse envolvimento da família, na doença de longo curso, exige-se das pessoas que estão cuidando do doente um poder de superação própria para cuidar daqueles doentes com amor, com carinho, com serenidade. E o talento de familiar problema. Talento de familiar problema, isso não é talento. Poderão muitos dizer, isso é um absurdo. Pois é um grande talento. Cuidar de um familiar problema, nós temos que levar em consideração que a nossa família não é uma família que foi programada aqui na Terra. Os nossos vínculos prendem-se a outras existências. E nós recebemos no clã doméstico as pessoas com as quais nós temos que nos acertar. Seja na condição de uma esposa incompreensiva, seja na condição de um filho problema, na condição de uma filha amargurada, seja na condição de uma esposa infeliz, de um esposo
esposo que não respeita a esposa, e assim vai. De um pai que se envolve com o vício do alcoolismo. E nós aí, no caso do talento familiar, quando nós recebemos um familiar problema, nós temos que exercitar a renúncia. Não faz muitos anos, eu conheci uma jovem que ela estava fazendo pedagogia. E o pai era alcoólatra. E ela estava voltando para o seu lar, aproximadamente 4, 5 quarteirões, ou menos ainda. Antes de chegar na sua casa, ela vê um homem emborcado na rua, e ela vai ver o pai dela alcoolizado, jogado na rua. E ela teve que pedir ajuda para pessoas para levar o pai para casa. Então nós temos que pensar nisso e repensar as nossas atitudes da cervejinha do fim de semana. Porque de repente a cervejinha do fim de semana pode ter uma consequência muito grave quando trazemos fatores predisponentes dentro de nós, e esses fatores predisponentes se ligam a espíritos inferiores que vão nos levando, através de um processo obsessivo, a condições lastimáveis. O que é deixar enferrujar um talento? É quando nós transformamos o verbo amar em sensações transitórias. É quando nós transformamos a fé em autoritarismo fanático. Quantas pessoas que não existem, inclusive dentro da doutrina espírita, autoritárias, que não aceitam as pessoas como são, não aceitam as circunstâncias. Pessoas que dizem, comigo é assim, se não for assim, e leva tudo a ferro e fogo. É quando transformamos a humildade em sinônimo de fraqueza. A humildade é uma coisa que quem é humilde, ele exala a humildade. É uma pessoa que não se coloca em proeminência, ele deixa os outros aparecerem. A humildade não pode ser propalada. Mas, por outro lado, a pretexto de ser humilde, a pessoa passa a ser conivente com determinadas coisas. Fala, deixa para lá, vamos deixar passar. Não é assim. Existe uma lei, e essa lei que existe, a gente precisa, dentro das nossas pequenas condições, fazer com que essa lei seja exercitada. E o que é o talento aplicado? É quando nós usamos o amor para respeitar as pessoas como elas são. Quer ver um problema muito grave que muitos de nós podemos ter? Quando eu digo nós, eu estou me referindo à minha pessoa. Muitas vezes a pessoa vai dar um exemplo e ele pega por baixo e pega todo mundo. Por exemplo, se a pessoa disser todos os políticos são ladrões, ele está pegando a tesoura por baixo. Pode ter um político honesto e ele vai se sentir ofendido com toda certeza. Quando a pessoa diz, todos os contadores fazem mutretas. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente poda por baixo. Quando usamos o amor para respeitar as pessoas como elas são, é nós aceitarmos a circunstância em que uma pessoa está vivendo e tentar mudar aquela circunstância. Bom,
E como que a gente aplica esse talento? Quando nós usamos a fé como um potencial energético para aplicar os ensinamentos de Jesus em todas as circunstâncias da vida. Porque a fé é um potencial energético, só que nós esquecemos ou não sabemos disso. É muito comum oradores espíritas que não estudam muito bem, vem aqui na lousa e fala, Jesus dizia, orai e vigiai. Jesus nunca disse isso, ele disse o contrário. Ele disse, vigiai e orai. Por que vigiai e orai? Porque a vigilância está em primeiro lugar, a oração vem depois. Não adianta a gente cair e depois ficar orando para Jesus mudar a nossa condição. Nós temos que estar sempre vigilante antes. Quando usamos o verbo perdoar em compreender, onde estivermos, por exemplo, verbo compreender, se você está num trânsito caótico e você dirige bem, e você não se envolver no desequilíbrio do trânsito, você está passando, usando o talento. Na hora que você usa a coragem, não para reagir, mas para agir com equilíbrio e hombridade. Por exemplo, se uma pessoa passa e ofende-nos, a nossa reação e de responder no mesmo tom. E quando a gente reage, nós criamos um mecanismo dentro de nós que nós só liberamos químicas que vão nos envolver de tal maneira que pode piorar a nossa maneira de ser. Dentre elas, nós temos a adrenalina. Uma pessoa que é nervosa, por exemplo, ele está descarregando adrenalina no sangue. A adrenalina funciona mais ou menos assim. Se você está passando por um portão e está distraído, de repente vem um cachorro e dá aquela avançada, você leva um susto, o coração fica batendo, você fica desesperado. É uma descarga de adrenalina que houve naquele momento para que você não tivesse um colapso cardíaco. Aumenta a frequência cardíaca. Uma pessoa nervosa habitualmente, ele está habitualmente soltando adrenalina no sangue. E uma pessoa que solta adrenalina no sangue habitualmente, ele acaba tendo uma doença que se chama adrenalinemia. E essa adrenalinemia é o seguinte, a pessoa está nervosa porque está soltando adrenalina. E quanto mais adrenalina, mais ele fica nervoso. E Jesus, que na época dele a adrenalina não era conhecida, nem sabia que a suprarrenal secreta essa química no corpo, já falava lá atrás, perdoai 70 vezes 7 vezes. O perdão é uma maneira de nós termos o equilíbrio dentro de nós em todas as circunstâncias. Vocês já devem ter ouvido falar do Ives Gandra Martins, aquele famoso jurista. Ele escreveu um poema para ele mesmo. Ele já deve ter perto de 70 anos, ou pouco mais, e ele escreveu: nesta prisão do corpo envelhecido, caminho passo a passo para o fim, descortinando sombras sem sentido que nunca povoaram o meu jardim. Eu toco sem saber a eternidade. Num tempo se esgota pelo espaço. Eu vivo intensamente a própria idade, nos limites senis do meu cansaço. Vê, a pessoa é o maior jurista do Brasil e ele está escrevendo uma poesia
onde ele está bem para baixo aqui. As flores eu as sinto na minha alma, como astronauta de um planeta escuro. Dos sonhos do passado sobra a calma, que me mostra o caminho mais seguro. A voz do meu verso ainda me resta a luz que a medicina hoje me empresta. E ele está tão desesperado que ele depende da medicina para sobreviver. E aí ele continua escrevendo o paradoxo do nosso tempo, e eu preferi trazer o texto para não fugir ao que ele escreveu, que eu achei maravilhoso. Hoje temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos. Temos autoestradas mais largas, mas pontos de vistas mais estreitos. Gastamos, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e família menores. Temos mais conhecimento e menos poder de julgamento. Temos mais medicina e menos saúde. Hoje bebemos demais, fumamos demais, gastamos de forma excessiva, rimos de menos, dirigimos rápidos demais, nos irritamos facilmente. Rimos de menos, ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais, multiplicamos nossas posses, mas reduzimos os nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com frequência. Aprendemos a ganhar a vida, mas não vivemos essa vida. Fazemos coisas maiores, mas não coisas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. Temos maiores rendimentos e menos padrão moral. Temos avanço na quantidade, mas não na qualidade. Esses são os tempos de refeição rápida e de gestão lenta, de homens altos e de caráter baixo, de lucros expressivos, mas relacionamentos rasos, mais lazer, menos diversão, maior variedade de comida e menos nutrição. São dias de viagem rápidas, fraldas descartáveis, moralidade também descartável, e pílulas fazem de tudo, alegrar, aquietar e matar. Então, quando um jurista como Ives Gandra, com os conhecimentos que ele tem, ele nunca se disse espírita, mas a gente está vendo aqui que é uma pessoa espiritualista, uma pessoa que acredita na vida após a morte. Então, meus irmãos, esta é a hora que nós precisamos agir. A doutrina espírita não pode esperar. Quando Paulo estava com Barnabé e ele resolveu liberar João Marcos, que depois seria o evangelista Marcos, e ele resolveu ir para Panfilha, o João Marcos falava: vamos de navio, vai ser melhor, os ares vai ser bom para o Senhor. E Paulo diz: não, nós vamos a pé, nós temos que levar, o Cristo tem pressa, o Cristo continua tendo pressa. Jesus espera que nós façamos o melhor que nós pudermos
para melhorar o nosso padrão vibratório. Mas, infelizmente, nós continuamos com o padrão vibratório baixo. E o padrão vibratório, ele é medido em ciclos. Por exemplo, o nosso coração determina o ciclo em que nós estamos vivendo. É aproximadamente 60, 70 minutos, 70 batidas por minuto. Cada um está vivendo num ciclo. Nenhum de nós é igual ao outro. O mundo hoje, meus irmãos, tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas, mas nenhuma é igual a você. Nenhuma tem o seu jeito, nenhuma tem o seu cheiro, a sua maneira de ser. Você é um milagre da natureza. Você é um ser único e não tem outro igual. Pode ter pessoas semelhantes. Deus nos faz únicos na criação para que nós possamos exalçar a criação. Portanto, meus irmãos, é hora de soprarmos as cinzas do passado. Quantas mágoas nós guardamos dentro de nós. Mágoa de um amor desfeito, mágoa de um pai que nos tratou mal, mágoa de um familiar que se foi embora, mágoa de um filho que foi estudar fora, mágoa que estão sempre guardadas dentro de nós e nós alimentamos essas mágoas com um carinho imenso. Jesus disse, a cada dia basta a sua carga. Mas nós insistimos em levar a nossa carga para a noite, dormimos com ela e levantamos no outro dia com ela. E essa carga pesa. E nós temos os ombros curvados pelas cargas das mágoas que guardamos dentro de nós. É hora de melhorar o nosso padrão vibratório para oferecer condições de sintonia. Por exemplo, nesta casa aqui, os espíritos amigos estão trabalhando desde muito cedo para nos propiciar um momento de reconforto. E nesse trabalho que está sendo feito, desde muito cedo, muitos de nós que aqui estamos com a nossa mente na preocupação lá de casa, na preocupação do trabalho de amanhã, na preocupação de alguém que foi em algum lugar. Nós não nos desligamos, é hora de nos desligarmos, nos ligarmos àquilo que está sendo falado. Por exemplo, nós tivemos uma chuva imensa. Se nós imaginássemos que tivesse 2 litros lá fora, com o mesmo tanto de litragem, só que um tinha a boca pequena e aqui vem o litro, e o outro tem aquela bocona grande e vem aqui o litro com a mesma litragem. Este aqui vai ter muito mais água do que esse depois que passar a chuva. Assim somos nós quando assistimos a uma palestra, quando a gente vem ao centro. O nosso padrão vibratório é esse ou é esse? Nós estamos vibrando aqui ou vibrando ali? A hora que nós estamos aqui, é hora de pensar, mas pensar com amor, por exemplo, nos problemas, nos parentes problemas, mas não vibrando mal, vibrando amor, vibrando carinho, vibrando serenidade para ele. Eu imagino a dificuldade que deve ser a pessoa ter um familiar voltado para a droga ilícita. Deve ser muito difícil. Depois do álcool, o álcool é uma droga que ele dizima a família. Porque o álcool não é só o alcoólatra que passa mal. Quem fuma, ele perturba as pessoas com o cigarro que está ao lado. Mas a pessoa alcoolizada, conforme diz o Ivan, que frequenta aqui o grupo, ele diz que na casa de alcoólatra, até o cachorro é estressado.
E efetivamente é assim, porque a pessoa nunca sabe como que o alcoólatra vai chegar em casa. Portanto, aqueles que estão caminhando para o alcoolismo, aceitem este apelo. Em último caso, venha para o nosso desate, que funciona toda segunda-feira às 20 horas. Traga a sua família, porque nós temos o trabalho parafamiliar também. E eu fico pensando, eu tenho amigos, eu conheci um senhor, lá do Allan Kardec, aproximadamente 18 anos atrás, 20 anos atrás, o filho dele se envolveu com drogas de tal maneira que acabou tomando uma overdose e acabou morrendo. Eu estou dizendo morrendo e não desencarnando, porque existe uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer é o corpo que morre. Desencarnar é quando o espírito se liberta, quando é cortado o cordão umbilical. Provavelmente, muitas dessas pessoas que desencarnam no ápice do consumo da droga e do álcool, eles continuam ligados ao corpo indefinidamente. O suicida, então, nem se fala. E a família dizia, onde nós erramos? Não errou em lugar nenhum. O espírito traz já nas matrizes da alma os desequilíbrios pelos quais ele tem que passar. Cabe a ele vencer as sensações inferiores que estão dentro dele. A família pode ajudar? Claro que pode. Ela dá o equilíbrio do amor, a serenidade de um lar tranquilo. Mas somente a pessoa pode sair do problema. Não tem jeito. Não tem jeito de um pai fazer vestibular para filho. Não tem jeito da mãe dar a luz no lugar da filha. É assim que funciona a vida. Então, aquele que trouxe na sua alma as matrizes de um vício pérfido, ele tem que lutar e sair daí. Muitas vezes, já aconteceu algumas dezenas de vezes, a pessoa diz, olha, senhor Dorival, o senhor vai lá no centro, o senhor pode levar uma roupa do meu filho? Eu digo, olha, eu até posso levar a roupa, mas não vai valer nada. Se o seu filho não for e não se transformar, não vai adiantar nada. Às vezes nós recebemos aqui no Desate, pais e mães desesperados que chegam e dizem, eu tenho um filho, eu preciso acabar, ele precisa parar de usar a droga. E eu respondo, ele quer deixar? Não, não quer, aí é o problema. Traga ele para cá, mas ele não quer vir. Não, então, o que nós temos que fazer? Infelizmente, deixar a pessoa sofrer, que a vida vai ensinar. Nós temos aqui, lamentavelmente, dentro desta casa, o filho de um colaborador, de uma colaboradora nossa, que teve um confronto com a polícia e foi assassinado. E isso acontece, a gente pensa, mas dentro do espiritismo não existe. Isso existe. Existe de tudo. E cabe a nós, espíritas, vivermos uma vida num mundo diferente, num mundo competitivo, num mundo onde prevalece a desonestidade, viver com honestidade. Cabe a nós, espíritas, viver num mundo onde existe desamor, amando as pessoas. Num mundo que não se tem paciência, nós exemplificarmos a paciência. Em um mundo onde as pessoas estão trocando a sua vida por bem-estar transitórios, nós precisamos trazer a nossa vida para um bem-estar pleno e contínuo. Por isso a doutrina espírita é a doutrina de luz, é a doutrina do amor, é a doutrina da transformação, e que nós possamos fazer da nossa vida essa transformação consciente, porque se nós não fizermos essa transformação consciente,
nós vamos voltar que jeito para o plano espiritual? Com que talento nós vamos voltar para o plano espiritual? Quando existia o coral Melo Dias, era um coral lá do Allan Kardec. Nós cantávamos naquele coral, na época de jovens, né? Não faz muito tempo, né? E a tia Luísa, a gente chamava tia Luísa carinhosamente, porque hoje chama de tio desrespeitosamente, né? Eu lembro, não sei se eu já contei aqui, que teve uma formatura na família, né? E aí veio um cunhado de Brasília para fotografar a familiar dele. E quando ele estava fotografando, veio um segurança e falou: o senhor não pode fotografar. Aí ele falou: não, eu vou fotografar. Eu estou num evento e vou fotografar. Aí ele saiu, veio o chefe do segurança. O chefe do segurança era um guarda-roupa, né? Quando eles põem aquela roupa de preto, né? Ele é um homem comum, mas quando põe aquela roupa de preto, vira super-homem. E aí eu fui argumentar que a pessoa estava só fotografando a familiar dele. Aí o guarda-roupa olhou para mim e falou: ô tiozinho, o senhor é meio ignorante, o senhor senta aí e fica quietinho. Eu peguei e sentei. Aí o meu cunhado se revoltou. Meu cunhado falou: não, você chamando o meu cunhado de ignorante? Não. Eu ia partir para a briga. Eu chamei o meu cunhado e falei assim: escuta aqui, eu não fiquei ofendido, fica tranquilo, está tudo bem, eu não me senti ofendido. Nós precisamos aprender a não nos ofendermos quando alguém fala alguma coisa, porque a ofensa pode vir de quem vier, mas nós temos dentro de nós temos o poder da decisão. Eu vou me sentir ofendido ou não vou me sentir ofendido. Cabe a nós isso daí. Então, nesta época, nós precisamos nos transformar em cidadãos exemplares da sociedade. Nós estamos passando uma época conturbada. É uma época que ontem, na sexta-feira à noite, nós temos um grupo de estudo aqui, e o grupo começou a falar a época que nós estamos vivendo, que é muito difícil, é guerra, é isso, é aquilo. E eu comentei: olha, tudo está certo, a nossa casa, a terra, está em transformação, está em reforma. E todo lar que está em reforma quebra parede, sai pó, muda pó. Nós estamos em reforma, estamos recebendo os últimos espíritos inferiores, espíritos trevosos, que estão convivendo conosco, porque nós merecemos, não é, Odair? Estamos convivendo com eles e ao mesmo tempo estamos recebendo espíritos sublimes que estão vindo para transformar a terra. Nós temos do Brasil mais de 12 mil cientistas espalhados pelo mundo em vários campos. Existem de outros países também, mas o Datena não fala isso. O Datena vai falar da menina lá que foi estuprada. E nós precisamos tirar essas coisas ruins da nossa vida. Desligue, tome a decisão de desligar, de mudar o seletor, mude de canal. Porque nós não podemos nos permitir mais ficar naquele canal que está nos pondo para baixo e a gente está querendo ficar para baixo. Vamos levantar o nosso astral, vamos lembrar que nós somos espíritos eternos, que nós não vamos morrer, nós vamos desencarnar. A tia Luísa, por exemplo, ela foi uma pessoa que trabalhou muito pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, montando corais em várias cidades do Brasil. Tinha uma ficha de trabalho admirável. E um dia, nos seus 75, 76 anos, ela disse: olha, o trem está chegando na minha estação.
e as minhas malas estão vazias, eu não sei o que eu vou fazer. Como será que estão as nossas malas? O trem vai chegar a qualquer hora, nós não sabemos a hora, mas vai chegar. Todos nós, se é uma coisa inevitável, é que nós vamos desencarnar, ou então morrer, ou uma coisa ou outra. E quando nós morrermos, que nós possamos desencarnar, isto é, viver de tal maneira que quando o corpo morrer, nós possamos sair dele e pedir: o que eu posso fazer por aqui? Eu posso trabalhar? Que Jesus nos ampare e nos abençoe, fortaleça a nossa vontade e o nosso equilíbrio para fazermos da nossa vida uma vida de paz. Que assim seja.